Boa tarde, CC Videira. Boa tarde, CC Videira. Nesse momento eu quero dar um olá carinhoso para a CC Videira Santos Dumont. Nesse momento nós estamos juntos. Então Deus abençoe pastor Wendy, toda a equipe aí na CC Videira Santos Dumont. Eu quero que a CC Videira Santos Dumont, olha, a CC Videira Santos Dumont, vê agora, 1, 2, 3, exalte o nome do Senhor Jesus, isso, glorifica o nome do Senhor Jesus. CC Videira Sul, você pode fazer o mesmo, exalte o nome de Jesus, aqui nesse lugar. Nosso olá carinhoso, nossa boa tarde, você que faz parte da CC Videira agora, você está conosco nos cultos, aí cada unidade, cada presídio, que Deus abençoe sua vida ricamente. Aproveita, eu acredito que as visitas, de familiares começaram. Não se esquece de falar para os seus familiares, para entrar em contato conosco, visitar a nossa igreja, assistir os nossos cultos online. Nós temos cursos da Bíblia para eles também. Nós queremos conhecer também os seus familiares. Então não esquece de mandar eles entrarem em contato conosco. Nós temos aqui CC Videira Sul, temos Maracanaú, temos o centro, temos a Santos Dumont, tem vários lugares. E Videira, CC Videira Online, então não perde a oportunidade para estar conosco. E lógico, você que está conosco aí no campus online, que Deus te abençoe ricamente. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Você pode baixar sua cabeça, vamos orar juntos. Santos Dumont, você online, unidades prisionais, começa a orar e pedir ao Espírito Santo para falar contigo. Pede para o Espírito Santo falar com você. Posso sugerir para você essa oração: Espírito de Deus, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Senhor meu Deus, e nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Deus, eu creio no poder da Tua palavra, que traz luz, Senhor Deus, para a escuridão. Ó Deus, que liberta a nossa vida. E essa palavra, Senhor meu Deus, tocando em cada vida, no nome de Jesus Cristo. E toda a igreja diga amém, 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 amém. Eu tenho algumas observações para você que está aqui comigo, presencial, você, Santos Dumont, online, e principalmente vocês aqui, lógico, cada unidade prisional. Eu quero pedir uma coisa para você: não tire conclusões precipitadas dessa mensagem. Então assim, espere até o final dessa mensagem. Eu quero que você aguarde até o final da mensagem. Lógico, aqui estou falando unidade prisional, você não consegue fazer isso, mas você que está presencial, você que está online, não saia até o final. A outra coisa que eu quero chamar a atenção, a nossa intenção jamais é querer que você crê do jeito que a gente crê. Não. Mas a gente pede, o mínimo, uma coisa: você deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Nesse ambiente que nós estamos, ele é um ambiente espiritual. Transcende o natural, transcende a lógica humana. E a gente acredita nesse ambiente espiritual. Se você disser: Espírito Santo, mesmo com suas crenças, com aquilo que você acredita, você fizer essa oração e dê lugar ao Espírito Santo, eu tenho absoluta certeza que Ele vai falar profundamente ao seu coração. Esse é o lugar certo para você estar, esse é o momento certo para você estar, esse é o ambiente certo para você estar, porque aqui existe alguém que te ama, alguém que realmente sabe que você é importante. Você pode dar glória a Deus por isso. Então, muito obrigado se você conseguir seguir isso. Nós temos falado sobre o que a Bíblia diz, não é sobre uma opinião minha, não é uma opinião da igreja. A gente tem falado do que a Bíblia diz. E sobre o que a Bíblia diz, eu gosto de alguns textos sobre isso. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que a gente está falando dessa série? Porque a Bíblia diz, porque a gente acredita que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, ela penetra, ela fala, ela toca a nossa vida, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e as intenções do coração.
Mateus capítulo 5, versos 18 a 21, sobre a importância da palavra de Deus, diz assim: diga a verdade. Mateus, ele registra as palavras de Jesus. Diga a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, da palavra, da Bíblia, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar, você pode repetir comigo, por favor? Praticar e ensinar. Vamos lá, gente, praticar e ensinar. Estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Deixa eu ler mais um texto, por favor, 1 João 2, 3 e 6. Importância da palavra, a importância desse momento aqui, dessa série é 1 João capítulo 2, versos 3 e 6, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar assim como ele andou. Aquele que permanece nele deve andar assim como ele andou. Nesse ambiente de igreja, nesse ambiente que nós temos aqui, nesse momento, não existe outra maneira a não ser da gente seguir a palavra de Deus. No ambiente de igreja, nós temos um fundamento. No ambiente de igreja, nós não somos fundamentados, mesmo que você diga assim, não, é o que o Costa Neto diz. Não é a instituição CC Videira. As nossas opiniões têm o seu valor. Por exemplo, uma opinião de um médico em um determinado assunto tem o seu valor. A opinião de um especialista financeiro em um determinado assunto financeiro tem o seu valor. Um professor, um contador, uma mãe e um pai tem o seu valor. Mas quando a gente fala do ambiente igreja, no ambiente espiritual, no ambiente reino de Deus, é a palavra de Deus. Hoje eu entro num assunto que existe uma desinformação. Na verdade, por trás desse assunto existe uma crença errada. Existe um engano, e eu ouso em dizer um engano maligno. Sobre esse assunto nós queremos, e com muita cautela, porque a gente acredita que a Bíblia, a palavra de Deus, vai libertar e tem o poder de libertar. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade. A gente precisa entender esse assunto, a gente precisa conhecer esse assunto, a gente precisa ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E hoje eu oro para que realmente o Espírito Santo tenha liberdade de falar comigo e com você, que a gente possa abrir o seu coração. Preste atenção, cada interno, Santos Dumont, CC Videira Sul, eu quero que você online preste atenção, porque eu acredito que a palavra de Deus por si só, ela tem poder de fazer com que a verdade entre na minha vida, e eu e você, a gente saia liberto, e a gente possa seguir aquilo que Deus diz. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Anote aí, me acompanhe. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Gênesis, capítulo 1, verso 27, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Livro de Colossenses, capítulo 1, 16, falando sobre o Criador, falando sobre Jesus, o Criador. Diz assim: pois nele, em Jesus, em Deus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades.
Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Eu li Colossenses capítulo 1, verso 16. Crer na Bíblia é ser criacionista. Crer na Bíblia é crer que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive do ser humano. Ser saudável nessa área passa pelo entendimento de que viver a nossa real identidade é estar em harmonia conosco e com Deus. É saudável o homem viver na identidade de homem e a mulher viver na identidade de mulher. A Bíblia afirma que foi Ele mesmo que criou o homem como homem e a mulher como mulher. Portanto, viver essa natureza tem o seu valor. A natureza, e aqui, os homens aqui presentes, levanta a mão, dê glória a Deus aí. Eu tenho uma palavra para você. E aí, Santos Dumont, você online, e aí os internos, tá certo? Eu tenho uma palavra para você. Falar sobre homem, ou seja, a natureza saudável do homem criado por Deus, é ser masculino, é viver na masculinidade. E nessa perspectiva há muitas coisas. Primeiramente, o homem masculino é amável, respeitoso. O homem criado Deus, ele é protetor, ele valoriza, ele incentiva, ele encoraja a mulher e o seu semelhante. Jamais o homem de Deus maltrata uma mulher, se sente inferior ou tem a mulher como concorrente. O homem que carrega a natureza de Deus não é sinônimo de machista, dependente de sexo, com a mentalidade de ser de várias mulheres, nem usa a mulher como objeto de manipulação ou objeto de prazer. O homem criado segundo Deus carrega a natureza de Deus, e por ele é criativo, sabe governar, liderar, multiplicar. É imperfeito, mas é um homem de Deus. Viver a masculinidade é literalmente depender de Deus, o Criador, e viver essa verdade. A gente precisa da dependência do Espírito Santo. A Bíblia fala, Efésios capítulo 5, 25 e 28, fala de homens, aqui no sentido do esposo. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um. Homens, cada um ame, no caso aqui, esposo, casado, a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. A Bíblia fala desse homem que ama, que cuida, que zela. E aqui algumas frases sobre homens. Os homens estão aqui? Vamos lá, gente. Diz assim: a maior covardia de um homem é despertar o amor de uma mulher sem ter a intenção de amá-la. Albert Einstein diz o seguinte: não tente ser bem-sucedido, tente antes ser um homem de valor. Isso aqui é boa. Aquele que conheceu apenas a sua mulher e a amou, sabe mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000. Pitágoras diz uma coisa interessante. A Bíblia fala do valor do homem, mas também pessoas importantes reconhecem o valor de um homem. Pitágoras diz o seguinte: a melhor maneira que um homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. E cadê as mulheres? Eu tenho uma palavra para as mulheres. Ser criada por Deus. A natureza saudável de uma mulher criada por Deus é ser feminina. Desta forma, a mulher criada por Deus, a mulher feminina, é carinhosa, delicada, fina, criadora, inteligente, jamais inferior ou superior ao homem, pois não se trata de competição, ela sabe o seu valor e o seu lugar. A mulher feminina, criada por Deus, também lidera, produz, ocupa lugares de destaque e é respeitada por muitos. Uma mulher de Deus, imperfeita, mas é criada por Deus, tem valor diante de Deus, não é apenas
foi criada para procriar, mas sempre vai carregar um instinto materno, que lhe confere uma percepção incomparável. Vocês mulheres sabem muito bem. Uma mulher saudável não é sinônimo de sedução ou sensualidade, nem tampouco usa seu corpo como manipulação ou provocação. A mulher, mesmo tendo sido instrumento de queda, ou seja, Eva enganada pela serpente, a mulher foi também instrumento de restauração e salvação. Maria, o fruto dela, pisou a cabeça da serpente. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre a mulher graciosa, Provérbios capítulo 11, 16, a mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. Provérbios capítulo 31, 30 e 31, Provérbios 31, versos 30 e 31, diz, a beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A Bíblia valoriza o homem de Deus, a Bíblia valoriza o homem, a Bíblia valoriza a mulher, a Bíblia valoriza essa criação maravilhosa. E algumas frases sobre mulher, presta atenção aí. O homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Vitor Hugo. Mulher é mesmo interessante, mesmo brava, é linda, mesmo alegre, chora, mesmo tímida, comemora, mesmo apaixonada, ignora, mesmo frágil, é poderosa. Oscar Wilde diz uma coisa interessante, diz assim, nunca confie na mulher que diz a verdadeira idade, pois se ela diz isso, ela é capaz de dizer qualquer coisa. Gênesis 1:31 diz assim, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Segundo a Bíblia, você que é homem, ou você que é mulher, você foi criado por Deus. Deus não errou. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Porque a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que o sexo é criação de Deus. Ao criar o corpo humano, com todos os órgãos, membros, funções físicas, funções psíquicas, espirituais, Deus também incluiu as funções sexuais. Sexo na Bíblia não é sinônimo de pecado, sujeira, promiscuidade. Viver de forma saudável a sexualidade é seguir o padrão da Bíblia. É crer que seguir os princípios da palavra de Deus nessa área traz paz e agrada a Deus. Você já parou para pensar que parte da luta de um homem ou de uma mulher passa pela sexualidade? Já prestou atenção que a maioria das mágoas, traumas, decepções estão relacionadas a essa área? O que dizer de um abuso sexual? O que falar de uma gravidez indesejada? O que falar do aborto? O que o adultério tem feito, destruindo tantos lares? O que a prostituição, o que qualquer deturpação nessa área tem provocado na vida das pessoas? Não é verdade? Não é verdade que quando somos saudáveis nessa área, isso reflete em todas as demais áreas? É bem verdade que administrar grande parte dos nossos desejos faz bem, não que esse assunto, sexualidade, seja o centro da nossa vida, mas com certeza é algo que a gente precisa prestar atenção. Como afirmamos, o sexo é uma bênção de Deus, algo que o Criador aprova, se desfrutado dentro
dos parâmetros divinos. Gênesis capítulo 1, verso 28, diz assim: Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O próprio Jesus tocou sobre esse assunto. Ou seja, sexo não é sinônimo de pecado, promiscuidade, erro, sujeira. Mateus registra as palavras de Jesus, Mateus 19, 4. Mateus 19, 4 diz assim, palavra de Jesus, ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A expressão aqui, uma só carne, significa unidos em espírito, alma e corpo, ou seja, Jesus abençoou o sexo. Jesus abençoou o sexo. Esse assunto, ele é tratado de forma natural. Quando você lê o livro de Cantares, você vai ler relacionamento com Deus, intimidade com Deus, como se fosse entre um homem e uma mulher. O livro de Provérbios diz uma coisa interessante, Provérbios 5, 18 e 20, aqui sobre casamento. Seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, cacela amorosa, coça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Assunto natural na Bíblia. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Porque abraçar o seio de um leviano. Uma frase de um autor desconhecido, mas diz o seguinte: o único ser criado por Deus que tem relação sexual, olhando nos olhos, é um homem com uma mulher, e isso se chama bênção de Deus. Quando começou todo engano? Quando é que começou todo erro? Quando é que começou essa desordem que a gente conhece nessa sociedade? Quando o pecado é estabelecido na natureza humana, tudo ficou desregrado. E a primeira reação de Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, verso 7, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Mas antes não era assim. Gênesis capítulo 2, verso 25 diz assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Tem uma frase minha: toda nudez que rouba de nós a verdadeira identidade deve ser questionada. Eu vou repetir: toda nudez que rouba de nós a verdadeira identidade deve ser questionada. Quem você é quando está nu? Você se transforma em outra pessoa? Você permanece na mesma identidade? Toda nudez que rouba de nós a verdadeira identidade deve ser questionada. A Bíblia não relata o que aconteceu, mas o pecado roubou a identidade com Deus, alterou a identidade deles, instalou uma desordem interior. Na verdade, a riqueza do livre-arbítrio foi deformada. A propósito, o verdadeiro livre-arbítrio, presta atenção aqui, o verdadeiro livre-arbítrio é a liberdade de tomar decisões, tendo o coração alinhado ao coração de Deus. Livre-arbítrio não é fazer o que eu quero, o verdadeiro livre-arbítrio é o fazer, não porque não pode ser feito, mas eu não quero fazer. Eu vou repetir: o verdadeiro viver domínio próprio não se trata de dizer eu não posso. O verdadeiro domínio próprio, o livre-arbítrio saudável, é dizer eu não quero. É o poder sob controle, desejo sob controle. Portanto, lidar com os desejos passou a ser um desafio para o ser humano. Não apenas os desejos sexuais, e sim qualquer impulso. Não é verdade que quando nós ultrapassamos, cedemos determinados desejos, coisas que a gente não gostaria acontece? O que falar de impulsos
de gastar mais do que recebe? O que falar de desejos que são cedidos e comer do jeito que quer? E aí a gente percebe o quanto isso causa mal. Eu poderia citar vários desejos desregrados que, se não forem administrados, consequências virão. A Bíblia fala, 1 João capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, e aqui a base dessa sociedade, pois tudo que há no mundo, a cobiça, ou seja, desejo desordenado, noutra tradução, concupiscência, desejo desordenado, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça, desejo desordenado dos olhos, e a ostentação soberba dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando a gente lê esse texto, a gente vai perceber que o mundo é uma fábrica de provocar desejos. O mundo é uma fábrica de provocar desejos. E a Bíblia é clara que a saúde do espírito, da alma e do corpo passa, e eu quero usar essa palavra, obrigatoriamente pelo fato de ser e estar santo, guardado e longe de práticas sexuais pecaminosas. Porque a Bíblia diz, Paulo, orientando a igreja ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 3 a 8, diz assim: a vontade de Deus é. Repita comigo, gente, por favor. A vontade de Deus é. Vamos lá, gente, todo mundo, Santos Dumont, online, o pessoal aí do presídio. A vontade de Deus? A vontade de Deus é. Qual é a vontade de Deus? Que vocês sejam santificados. E o que é especificamente? Abstenham-se, anule, elimine da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar. A vontade de Deus é: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita esta coisa, vou repetir, portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Hoje eu vim aqui dizer para você que você não é comum, que você é especial, que o seu corpo não é para o pecado, que você não foi feito para mentira, que você não foi feito para isso. Deixa eu te falar uma coisa, você foi feito para glorificar a Deus, você foi feito para viver a verdade de Deus, você foi feito para a santidade. O teu destino é o céu, o teu destino é se encontrar com Jesus, o teu destino é ser cheio do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito, não apague o Espírito, ei, não barre o Espírito. Quem se abre para a santidade, quem dá lugar ao Espírito Santo de Deus, Deus tem liberdade. Efésios capítulo 5, verso 5 diz assim: porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Caso a sua experiência nessa área esteja em desacordo com o que a Bíblia diz, caso a sua visão sobre esse assunto é o que a sociedade diz, caso você esteja vivendo isso porque você acha que não tem problema, a Bíblia diz que o sexo, a relação sexual, foi Deus que criou, mas vivida dentro de um padrão dele.
A nossa oração é que o Espírito Santo lhe conduza ao arrependimento verdadeiro. Nossa intenção hoje não é te acusar. A nossa intenção hoje aqui não é condenar. A nossa intenção, e nesse ambiente de igreja, nesse ambiente espiritual, é o ambiente certo. Ei, é o ambiente certo de você hoje receber a palavra de Deus e receber a força do Espírito Santo e o poder de Jesus que cura, que perdoa, e você viver uma vida santa. Eu oro para que o Espírito Santo lhe conduza a arrependimento verdadeiro, até que sua vida seja transformada, e a santidade seja estabelecida, e você viva a santidade, seguindo a verdade da palavra de Deus, dessa forma, que você viva a vida de Deus, e consequentemente tome posse da vida eterna. A Bíblia diz que você foi criado por Deus, a Bíblia diz que o sexo é bênção de Deus, mas a Bíblia diz que o sexo é para o casamento. A Bíblia é bem clara, a palavra de Deus é bem clara em afirmar que qualquer atividade sexual fora do casamento é fornicação, ou seja, relação sexual considerada ilegítima. Qualquer atividade sexual fora do casamento é fornicação, ou prostituição, imoralidade ou adultério. E ao quebrar essa verdade, as consequências são bem desastrosas. Efésios capítulo 5, verso 28, ele começa dizendo: os maridos devem amar a sua mulher. Esse é um ambiente saudável para o sexo santo e agradável a Deus. Por falar em casamento, devemos entender que o padrão da Bíblia e o padrão que nós seguimos é o casamento entre um homem com uma mulher. Dessa forma, é na união conjugal que os dois, como a Bíblia diz, se tornarão uma só carne, ou seja, um só espírito, uma só alma, um só corpo. É no casamento, é na relação sexual que isso acontece. Ei, Deus quer proteger você, Ele não deseja que você se torne uma só carne com alguém que não é o seu cônjuge. Se está fora do casamento, é fornicação, ou prostituição, ou adultério, que segundo a Bíblia é imoralidade. 1 Coríntios capítulo 7, versos 1 a 3, diz assim: quanto aos assuntos que vocês escreveram, é bom que o homem não toque em uma mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, Deus só abençoa o sexo no casamento. A Bíblia diz: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Ou seja, isso inclui ter relação sexual. 1 Coríntios capítulo 6, 18 a 20, olha esse texto aí, gente. Diz assim: fujam da imoralidade. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando a gente lê esse texto, é bem profundo, porque não deixa dúvidas de que Deus somente abençoa e que Ele somente aprova a relação sexual dentro do casamento. A imoralidade é se tornar um espírito, uma só carne com outra pessoa. E pastor, e o que há de errado eu me deitar com namorado e namorada? O que há de errado em se deitar com uma pessoa que se ama, mesmo não sendo casado, casada com ele e com ela? A sociedade diz que é certo, mas a Bíblia afirma que é pecado.
Seu corpo não é seu, pertence a Deus, para a habitação do Espírito Santo. Portanto, não apague o Espírito Santo em você, não entristeça o Espírito Santo em você. Se santifique no corpo e guarde o seu corpo em santidade para a ressurreição dos mortos e por fim a vida eterna prometida por Deus. Hebreus diz 13:4: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O que é uma só carne? Pode me ajudar aqui? O que é uma só carne? Imagine aqui um homem e uma mulher. A bênção de Deus no casamento faz com que o homem e a mulher seja uma só carne, uma só alma. O homem e a mulher seja um só espírito. E com a bênção de Deus, uma só carne nos ajuda. Com a bênção de Deus, ser uma só alma, uma unidade abençoada por Deus em uma alma, nos ajuda. Em uma unidade, um só corpo nos ajuda. Ou seja, Deus abençoa ser um só corpo no casamento através da relação sexual. E Deus no casamento nos ajuda a ser um espírito. É no casamento. Fora do casamento não existe a bênção de Deus. E se você pratica ou tem praticado isso fora do casamento, Deus não está abençoando. A conclusão fica por conta de você. E quem está nessa relação, são demônios, influência maligna. Por quê? Porque quando termina, você não é casado. Quando termina, você não tem a bênção de Deus. O que é que acontece? Uma parte do outro sai com você, e essa relação pode terminar. O que é que acontece? Você tenta tirar outro de você e não consegue. Unir-se, só existe bênção de Deus. Por isso que Deus abençoa o casamento, porque em uma relação sexual nós nos tornamos um com o outro. Agora, fora do casamento, quantas pessoas você carrega em você que não existe mais? Quantos outros estão em você que não existe mais? Você tem noção da influência espiritual? Você tem noção do que pode estar acontecendo? Muito obrigado. Você tem noção? Ei, gente. 1 Coríntios 6, 13 e 14 diz o seguinte: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Provérbios 18, 22 diz o seguinte: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Mais uma vez, no casamento se recebe a bênção de Deus. O contrário é verdadeiro. Fora do casamento, Deus não abençoa esse relacionamento. Jamais o nosso foco, a nossa mensagem é trazer condenação. Eu já falei, condenação ou peso para a sua vida. O nosso objetivo é trazer a verdade da Bíblia, a verdade da palavra de Deus e consequentemente trazer libertação para a sua vida. Acreditamos que na presença do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela verdade da palavra de Deus, a libertação. Mas qual a saída, pastor? Como devemos responder diante dessa verdade? Como devemos viver diante disso? Arrependimento.
mudança de vida. Obedecer a palavra de Deus traz bênçãos divinas. 28, Deuteronômio 28, 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e o seu Deus, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Seguindo Jesus, todas as bênçãos já estão sobre a nossa vida. Em Jesus, todos os nossos pecados foram e estão perdoados. Estar em Cristo é se parecer com Ele. Quem tem esse objetivo se santifica. Hoje é dia da gente rever a nossa caminhada. Hoje a gente viu com clareza o que a Bíblia diz. E mais uma vez, esse é o seu lugar. Ei, esse é o seu lugar. A gente não quer que você saia da igreja, a gente não quer que você deixe de assistir o culto. A gente diz assim: esse é o seu lugar. Esse aqui é um lugar onde nós estamos sendo tratados. Quem me vê pregando isso diz assim: ah, pastor, você é perfeito. Ei, gente, eu tenho as mesmas lutas de vocês. Eu já tive lutas na minha vida e ainda continuo. Ei, umas já vencidas, mas sempre alerta. Por quê? Porque nós estamos em constante mudança. Me lembro que quando, e aqui aproveitando grande parte do A13, na minha adolescência, saindo aí da adolescência aí dos 14, pelo menos até os 18 anos, alguns anos, eu tive muito problema com masturbação. E o problema da masturbação é que você estabelece um reino para você. Você toma o controle, você faz com quem você quer. Mas o problema nisso é que consequências, coisas começam a acontecer na nossa vida. Ei, gente, viver saudável, viver santo, viver saudável nessa área traz coisas maravilhosas. Foi preciso muita determinação, foi muita graça de Deus. Leitura da Bíblia. Eu quantas vezes chegava no espelho, lia Romanos capítulo 6, o pecado não tem domínio sobre você. O pecado não tem domínio sobre você, porque você não está na lei, você está na graça. É a graça que te liberta, a graça, palavra de Deus. Quantas vezes. E gente, eu sei o que é passar por isso. Eu estou falando para você porque eu passei. Graças a Deus que eu não entrei no meu casamento. Graças a Deus que por causa desse vício eu não entrei no vício da pornografia. Mas entrei com algumas sequelas no meu casamento. Pela graça de Deus. Me lembro no começo do casamento, eu tinha um problema sério. E glória a Deus pela beleza feminina, glória a Deus porque Deus caprichou quando criou a mulher. Mas o homem de Deus não pode ter a mente de ser de várias mulheres. Um homem de Deus precisa ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo, isso envolve muita coisa. Uma das coisas de ter a mente de Cristo como homem é a gente saber essa crença errada ser tirada da nossa vida. Você homem, você não é homem para várias mulheres. Você é um homem para amar uma mulher, a sua esposa. E gente, isso eu não sabia. Deixa eu contar a minha história. Isso eu não sabia. Isso aqui não era a minha mente. Isso aqui era uma crença errada na minha vida. E a coisa pegou um volume de que não apenas eu fazia longe da neném, eu comecei a fazer na presença dela. E a crise aconteceu, assim, não crise não, mas uma conversa séria aconteceu. No sinal passou uma mulher muito bonita e eu fiquei igual o ventilador. Não foi esse exagero, mas foi o suficiente para a neném chegar e dizer assim: amor, pelo amor de Deus,
Se você faz isso nas minhas costas, ou na minha frente, o que está acontecendo contigo, Costanese? Filho, você tem que cuidar disso. E eu passei, gente, e não apenas foi lá, eu ainda faço isso hoje. Eu tive que entrar na presença de Deus, e a Bíblia foi que me libertou, e tem me libertado, e tem me guiado, porque a Bíblia diz que são os olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem brancos, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, a Bíblia fala que como é que a gente para vencer, a Bíblia diz que a gente precisa cuidar da mente. A Bíblia diz que se tuas mãos, se o teu braço te faz pecar, corta. A Bíblia diz que se teus olhos te farem pecar, arranca, porque é melhor entrar manco, entrar sem uma mão, sem um braço no reino de Deus, sem olho no reino de Deus, é melhor entrar cego lá. Lógico que a Bíblia não diz, Jesus não está dizendo para se mutilar, mas Jesus está dizendo o seguinte, que Ele me deu, Ele soprou o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é suficiente para curar da nossa vida, para trazer saúde sobre essa área. Quantos casamentos que deveriam ter continuado, quantos relacionamentos que poderiam, quanta gente. E aqui para os casados, quantos casados são fiéis às esposas, mas a mente é de várias mulheres? Quantas mulheres são fiéis aos seus esposos, mas a mente não é santa? Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de Deus tratar a minha vida e a sua vida. Hoje é dia de Deus santificar a igreja. Hoje é dia da gente ser tratado por Deus. Ei, se Deus tem cuidado da minha vida, se Deus tem cuidado da minha vida, ei gente, o que é que eu faço hoje? O que é que eu faço hoje? Ei gente, eu tomo atitudes. Por exemplo, eu ando em academia, eu ando em praia, eu ando em cinema, eu ando em lugares. O que é que eu faço, gente, com relação a mulheres bonitas? E gente, a lei dos 3 segundos, e às vezes de 1 segundo. Mulher bonita, olhou, 1, 2, tchau. E tem umas que é só 1 segundo. Mas por quê? Porque eu sei que o olhar provoca algo no coração, que o pensar provoca algo no coração, que o adultério não acontece apenas em um motel, o adultério começa na mente, a prostituição começa nos olhos. Hoje, a verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui para curar você, para fazer você adolescente, fazer jovem, você namorado, noivo, fazer você esposo, esposa, fazer você homem de Deus, mulher de Deus. Hoje o Espírito Santo está aqui para nos curar. Deixa eu orar por você. Baixa a tua cabeça, fecha os seus olhos.